E chegou o seu momento da atualização envolvendo o audiovisual do universo DC, DCU, The Batman também aparecendo aqui, coisas pequenas com o universo do morcego lá do Matt Reeves, mas é sempre bom a gente trazer atualização. Mas Superman continua firme e forte aí, tá chegando daqui a pouco a hora de assistir o filme, falta menos de 2 meses, né? Tem que pensar assim, para a estreia, e aí nós temos algumas novidades interessantes. Bora lá para tudo isso. Vamos começar mostrando então os Funkos que apareceram, os novos Funkos na verdade, do filme do Superman. Temos novidades nessa segunda wave, onde a gente vê então ali personagens como o Ultraman no seu traje roxo, temos também o Senhor Incrível, Lanterna Verde Guy Gardner, temos o Martelo de Borávia e ao mesmo tempo nós temos o Superman encarando ali a entrada da Fortaleza da Solidão. Temos uma versão especial do Superman queimado ali, possivelmente depois de enfrentar o Kaiju. Temos também a Engenheira aparecendo. E para fechar essa segunda wave nós temos também o Metamorfo, que vem junto ali também o Baby Joel, que a gente imagina que seja então o filho do Metamorfo. A Gangue da Justiça começa a aparecer então nos Funkos. Uma das coisas que eu notei que no filme parece algo e nos colecionáveis está sendo outra coisa é a cor da roupa do Ultraman. A maioria das figuras de ação que a gente tem visto, seja os bonequinhos da McFarlane Toys, seja no Funko, o traje está roxo. Até em alguns livros infantis e coisas assim sentido, a gente vê o uniforme do Ultraman sendo roxo. Mas no filme, toda vez que a gente vê a luz batendo, parece que é preto. Tem gente dizendo que em alguns momentos, em alguns takes, inclusive dos trailers, você consegue ver que o traje é roxo, mas pra mim sempre é preto. Entretanto, quando a gente bate o olho nas figuras de ação, nos bonequinhos, você vê que o traje é muito roxo, né? Alimentando muito, inclusive, aquela teoria que esse personagem, na verdade, é o Parasita. As discussões dizem muito que esse personagem, né, o Ultraman, pode ser um clone do Superman, pode ser um Bizarro, pode ser o Parasita, pode ser essa figura conhecida do universo do Azulão. Se for o traje roxo, leva muito a crer que realmente pode ser um Parasita da vida, mas também pode ser um Bizarro, um clone mal feito aí do Superman. Mas é uma coisa que me intriga, né? Como a fotografia do filme, pelo menos dentro das prévias, traz uma coisa diferente daquilo que a gente tá vendo em relação aos brinquedinhos. Muitos estão se perguntando cadê a Mulher Gavião aí dentro também dos bonequinhos da Funko. Parece que ela vai ter uma edição limitadíssima aí de 6.000 peças sendo distribuída pela Funko. Não entendi o porquê essa limitação da Mulher Gavião, mas de qualquer maneira em breve deve ser anunciado então a figurinha, né? O Funko dela. Falando em colecionáveis, nós tivemos o James Gunn compartilhando aquele comercial dos brinquedos do filme, onde nós temos lá o Azulão enchendo o Kaiju de porrada, abrindo a barriga dele, saindo uma gosma e coisa nesse sentido. O James Gunn deu uma risada lá, curtiu, mas chegaram a perguntar pra ele, ei, o Superman vai fazer isso realmente no filme? Vai acontecer esse negócio? E o James Gunn destacou que não é uma retratação do que acontece no filme. Então, pra quem está preocupado eventualmente, se o Superman ia destruir aí o Kaiju, pode ficar um pouco mais tranquilo. Outra coisa que acabou tomando um pouco as redes sociais foi o tempo de duração do filme do Superman. Nós temos vários rumores aparecendo que o filme poderia ter 2 horas e 20, mas uma das coisas que foi noticiada recentemente é que o filme poderia ter 2 horas e 2 minutos. E novamente o diretor do filme foi lá e se manifestou e destacou o seguinte: isso não está correto, está quase totalmente bloqueado. O que significa que estamos apenas finalizando algumas tomadas de efeitos visuais no fim de semana, mas esse não é o tempo de execução. Eu vi muita gente celebrando, né, o fato que poderia ser 2 horas. 2 horas é um tempo bom para a questão comercial também, para você colocar mais salas envolvendo o filme. Quanto mais o filme demora a encerrar, menos salas você consegue preencher para as pessoas irem assistir. Tem esse ponto importante. Mas é claro que o filme não vai ser bom por um tempo de duração, 2, 3 horas, 1h30, 1 hora, seja lá o que for, né? O lance é ver a narrativa disso tudo. Se a narrativa, a montagem no filme funciona com tudo que está sendo construído e você não sente aquele tempo passar, isso é o essencial. Eu já vi muita gente falando, pô, era bom antes, quando você tinha realmente os editores trabalhando direito, não fazendo os filmes durarem 3 horas, né? Mas é legal você dar o destaque que o editor ele não faz um bom trabalho por conseguir diminuir o tempo de um filme. Na verdade, ele faz um bom trabalho montando o filme, tendo essa boa narrativa, que faz com que você não sinta o tempo passar. Tanto é que quando você tem os indicados ao Oscar de melhor edição, não é quem faz o filme mais rápido que ganha, tá? Então, independente do tempo de duração do filme Superman, ele tem que ser bom. Simples assim, né? Se for 3 horas de filme Superman, que seja um bom filme nessas 3 horas. Tá valendo. E a última notícia envolvendo o filme do Superman, uma notícia muito importante, é o fato que sim, o filme, além de estar confirmado que vai ser exibido na China,
Temos uma data de estreia para a exibição. Conforme foi compartilhado pelos atores e pelo próprio diretor, o filme vai estrear na China no dia 11 de julho, na mesma data de estreia do filme, praticamente mundo afora. Uma ótima notícia então para a galera que está lançando o filme, para quem vai angariar o dinheirinho ali com o lançamento do filme do Azulão, porque você tem a China como um mercado muito importante, já foi melhor no passado, mas ainda assim é um mercado muito importante para você ter uma boa arrecadação. Os acionistas da Warner ficam felizes com essa notícia. Então tá lá. Vamos ver como é que a China vai reagir ao filme do Superman. A China geralmente gosta desses filmes de monstros, essas coisas um pouco mais diferentes. Eles curtem realmente essa pegada. Então pode ser que, tendo em vista que o filme do Superman apresenta algumas coisas nesse sentido, pode ser que o filme se dê bem por lá também. É uma campanha necessária que a Warner estava fazendo. Então, show de bola. Antes de continuar fazendo um jabazinho importante, tá rolando na Amazon, hein? Além de quadrinhos com desconto, que eu tô sempre publicando nos grupos de descontos do canal, o Days of Play, onde vários jogos, inclusive consoles, acessórios da PlayStation estão com bons descontos, 50% de desconto, às vezes passa 50%. Dá uma olhadinha lá, meus nobres amigos que curtem um videogame. Eu curto pra caramba, né? Inclusive estou jogando todo final de semana aqui Batman Arkham, continua a minha saga Arkham como sempre. Mas, por exemplo, lá no Twitch, vira e mexe, eu acabo jogando algum jogo diferente com esse sentido. Eu garanti, nessa promoção Days of Play, os 2 jogos da série Horizon, o Zero Dawn e o Forbidden West. Porque eu não tinha a mídia digital do Forbidden West, que vem com o DLC na versão completa, e tem um remaster, né? É remaster ou remake do primeiro? Eu não lembro. Mas eu garanti esse aí também, porque tem algumas melhorias gráficas ali, coisa pequena, mas como estava em promoção eu acabei indo, e porque eu sou muito fã também da saga aí, da Eloy. Só falta pegar o Lego Horizon. Esse eu vou deixar baixar um pouco mais, né? Mas enfim, de qualquer maneira fica a dica para você conferir, vou deixar o link então do Days of Play aqui na descrição, bem como no comentário fixado, bem como outros quadrinhos que estão em promoção. Show de bola? Então se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Agora vamos para as atualizações envolvendo o universo The Batman. Tivemos atualizações do filme? Não. A princípio, o Matt Reeves iria entregar o roteiro, ou pelo menos o primeiro rascunho, para o James Gunn, para DC Studios, no Memorial Day, no dia 26 de maio. A gente não sabe se entregou ou não, vamos ficar sabendo mais pra frente. Entretanto, nós tivemos algumas palavras da showrunner da série do Pinguim, Laura Frank, sobre o que rodeia o filme do Batman. Ela chegou a conversar com o site Deadline e disse o seguinte: primeiro, sobre a Sofia Falcone, como foi o desenvolvimento da personagem. Sinto que algumas personagens femininas não recebem a mesma complexidade que os personagens masculinos. Eu fiz uma releitura do Carrasco, ou da Carrasca. Ela é considerada a Carrasca. Quis homenagear os quadrinhos, mas sabia que nossa intenção não era adaptar nada diretamente. Além disso, a showrunner ressaltou que eles estão explorando a possibilidade de continuar a história da série do Pinguim, e revela que outros spin-offs de The Batman estão em estágios iniciais de desenvolvimento. Olha aí, talvez seja uma boa notícia, talvez não seja uma boa notícia, dependendo da sua perspectiva. Eu já defendi que não deveria ter uma segunda temporada da série do Pinguim. Eu sei que o Matt Reeves, eu sei que a própria Laura Frank tem falado bastante disso, né? Quando sempre questionam, pô, e aí, vamos fazer uma segunda temporada de Pinguim? Eles falam, vamos sim, né? Vamos marcar aí, a gente vai pensando, vamos pensando, né? E a gente vai conversando. Eu sempre sinto que vai muito nesse caminho, esse papo de segunda temporada da série do Pinguim. O Reeves já disse, olha, eu tô concentrado no filme, depois do filme a gente pensa. Então vai ser aquela estratégia, né, de você dar uma marinada na equipe lá da HBO para eles perderem essa ideia envolvendo fazer uma segunda temporada da série do Pinguim. O que chamou mais atenção foi esse lance de spin-offs da série The Batman, mais spin-offs. E é aí que eu tenho que dizer para vocês que, ó, talvez seja melhor não se empolgar muito com isso. Por quê? Depois que nós tivemos o sucesso do filme do Batman, se falou muito em spin-offs do Homem-Morcego, em vários spin-offs. Teve Asilo Arkham, teve a série dos policiais, teve a série do Pinguim. Tudo isso acabou se juntando para formar a série do Pinguim, que fez sucesso 2 anos depois do lançamento do filme do Batman. 2022 The Batman, 2024 a série do Pinguim. Imagino que uma nova série envolvendo The Batman só depois do segundo filme. Então eu penso que a gente pode realmente ter uma nova série envolvendo esse universo do Batman, trabalhando com outros personagens. Isso pode acontecer muito. Talvez uma série focada na Mulher Gato, na Sofia Falcone, coisa nesse sentido, na Sofia Gigante, né? Isso pode acontecer. Mas, quando eles falam no plural spin-offs, eu arriscaria dizer que tudo isso vai se transformar em um único spin-off.
incluindo a segunda temporada da série do Pinguim. Eu não acho que eles vão fazer vários spin-offs do universo do morcego, desse universo do morcego, porque a experiência nos diz que eles seguem por um único caminho. A série dos policiais de Gotham, por exemplo, foi o Matt Reeves que quis dar uma encerrada nessa parada, porque ele estava vendo que ele não estava curtindo muito o caminho que estava indo. Não foi aquilo que ele imaginou que poderia ser feito nesse universo. A série do Asilo Arkham, o próprio Matt Reeves falou que eles imaginavam algumas coisas envolvendo o Asilo Arkham, mas que acabou sendo levado para a série do Pinguim. Por isso que nós temos inclusive aquele episódio que foca dentro do asilo. Então, eu penso que deve ir por mesmo caminho. Eles têm ideias envolvendo esses personagens, talvez fazer outros spin-offs, mas tudo vai convergir para uma única série que deve se passar entre The Batman Parte 2 e The Batman Parte 3. Eles vão, cozinhando esse negócio de segunda temporada da série do Pinguim, mas vai levar a uma única série entre 2 filmes, para quem sabe encerrar inclusive todo esse universo no terceiro filme. A galera já vai questionar, e aí, o terceiro filme chega quando então, Se o The Batman Parte 2 já tá demorando pra caramba. 2032 ou 33 a gente termina essa brincadeira aí. Mas eu penso que é uma boa notícia você ter então, por exemplo, a showrunner da série do Pinguim falando sobre outros spin-offs que podem acontecer, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Porque o Matt Reeves, pelo que a gente sentiu, é um cara que, olha, vai ter que ser muito interessante o que está sendo construído para realmente ganhar vida. Porque ele não tem pudor e simplesmente, cortar o negócio. Ah, não curti muito, tira esse negócio. Ah, pega esse negócio e coloca na série do Pinguim. Pronto. O que, convenhamos, é bom, Não acho que isso seja, na verdade, algo negativo, mas sim é bom. Se você for contar algo simplesmente pra encher linguiça, não precisa, não tem necessidade. Faz com calma, faz direitinho, faz com uma única coisa realmente para encantar a galera. Se você enche de produções também o universo, a galera não vai assistir tudo. O pessoal não vai consumir tudo. Desculpe usar a palavra consumo, mas vai muito nesse aspecto. Parece que a filosofia do Matt Reeves e ao mesmo tempo desse novo universo do Batman é menos é mais. O problema é que tá seguindo muito à risca esse negócio aí, Não tem nem filme direito. Mas vai vir. O filme vai vir, meus amigos. Vai acontecer essa brincadeira toda. Mas você concorda também? Acha que é difícil fazerem vários spin-offs do filme do Batman? Ou você acha que sim, vai acontecer? Comente aqui embaixo, comente as notícias envolvendo o filme do Superman. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Cheguei a comentar então a notícia da semana, que foi o anúncio do crossover Marvel e DC. Fazia 20 anos que não aconteciam esses crossovers. E temos o Batman encontrando o Deadpool. Bom, ruim? Depende, tem algumas perspectivas legais pra gente colocar aí. E lendo mais, fiz resenha recentemente aí da revista principal do Batman, Batman Silêncio 2, chegando até a sua 3ª parte, hein? O negócio tá complicado. Dá uma assistidinha lá nas minhas considerações também. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.